Então, gente, lá na página 53 da segunda parte do livro, tem la posición del pronombre. Tá? O que que acontece? Dentro da gramática normativa, a gente tem os pronombres de complemento. Pronombres de complemento, né? Então, nós temos o me, te, le, nos, os, les. E esses pronombres, a gente pode também transformá-los em uma concorrência de pronombres. O que é concorrência de pronombre? É quando eu coloco o pronombre do complemento direto ou indireto diante de um verbo ou antes de um verbo, tá? Aí o que acontece? Eu tenho o objeto direto, que é o lo, lá, los e las, que são o que eu uso, né? Nesse caso aqui, o lo, ele não vai ter função de artigo neutro, tá? Ele vai ter função de objeto direto, que é quando a gente faz a pergunta o quê, tá? E a gente tem o pronome do objeto indireto, que daí é a quem. E aí a gente geralmente usa o le, o les, o se, o me, tá? O te, aí dependendo do caso. Aqui, particularmente, né, quer se referir ao uso do pronome de complemento junto com o imperativo, tá? Mas, de forma resumida, eu vou falar aqui sobre quais os casos e quando se usa esse pronome de complemento. Então, são 3 casos, na verdade, assim, a gente divide em duas partes. Quando a gente coloca o pronome de complemento antes, como está aparecendo aqui embaixo, ó, me compré um horno. Então, a gente coloca antes. Nesse caso aqui, o verbo sempre vai estar conjugado ou no presente, ou no pretérito, ou no futuro, tá? Ele pode estar no indicativo ou no subjuntivo. Então, qualquer um tempo verbal no presente, futuro ou passado, no modo indicativo ou subjuntivo, eu sempre vou colocar o pronome de complemento antes, como é o caso aqui. Me compré, no me la escribas, já, né? Aprendi todo. Agora, existe 3 casos que eu coloco o pronome depois do verbo e grudado no verbo, tá? E aí, ó, é importante observar que quando ele vem antes do verbo, ele vai vir separado, ó. Me compré, me espaço compré. Quando ele tá nessas 3 situações aqui, ó, que é no infinitivo, no gerúndio e no imperativo afirmativo, ele vai vir depois e vai estar grudado, como é o caso aqui aqui, ó. Tengo que escribirla. Tá? Então, estão vendo aqui, ó, ele está grudado e depois do verbo, tá? Então, lembrando, o verbo no infinitivo é o verbo que não está conjugado. O verbo no gerúndio é quando eu tenho a terminação, eu tiro o ar, o er e o ir e troco por ando ou yendo, que é a ação continuada, né? Então, cantar, cantando. Beber, bebiendo. Escrever, escrevendo. E o imperativo afirmativo foi o que a gente viu na aula passada, que daí é referente a uma ordem ou um pedido, né? Então, por exemplo, agregar, agrega. Agrega tu, agregue usted. Beber. Bebe tu, beba usted. Partir. Parte tu, parta usted, tá? Então, a gente tem o verbo no imperativo. E quando esses 3 casos aqui acontecem e eu preciso colocar o pronome nesses verbos, então eles vão depois. Então, quais são os pronomes que eu vou colocar ali? Me, te, le, nos, os, les, ou se, ou lo, los, la, las, dependendo se o objeto for direto. Então, por exemplo, tenho que escrever la receta de mi plato preferido.
Se eu colocar o verbo no infinitivo, por exemplo, escrever, né? A receita, o que é? Ó, o que é feminino singular. Então, eu vou colocar o objeto direto lá. Então, por isso que vai ficar tenho que escrever lá. Lá, porque é o que da receita. Tá? Então, a receita, gênero feminino singular. Então, tenho que escrever-la. Então, se eu posso falar, tá? Isso aqui, gente, nada tá errado. Não é errado falar tenho que escrever lá a receita. É certo. Mas se eu quiser usar um pronome nessa frase, se eu quiser colocar o uso do pronome, então ela vai ter que ser escrita assim. Então, se tiver no infinitivo, tenho que escrever lá. Infinitivo é o verbo que não está conjugado, né? Agora, se eu quiser colocar ela no gerúndio, ó, o verbo escrever, fica escrevendo. Escrevendo. Então, estou escrevendo lá. Mesma coisa. Por que que é o lá? Porque é a receita, né? O que? A receita. Objeto direto, feminino no singular. Então, estou escrevendo lá agora. E por último, se eu quiser colocar no imperativo afirmativo, que é escrever, escribe tu, né? Escreve tu. E aí a gente viu na aula passada que para receita a gente pode colocar receita escrita, a gente pode colocar, usar um tratamento informal, né? Então, ó, Helena me dijo, escríbela, ó, escribe tu. Então, eu coloco lá porque está referente à receita. Escríbela, por favor. Então, são as três formas que eu posso estar colocando aqui o pronome depois do verbo. Aí, aqui embaixo diz, ó, forma verbal conjugada ou imperativo negativo, o pronome vem antes e separado do verbo, que é aquilo que eu falei, ó. Então, o verbo estando no presente, no pretérito ou no futuro do modo indicativo ou subjuntivo, ou no imperativo negativo, a gente sempre vai colocar esse pronome antes do verbo conjugado. Então, me compré um horno de microondas de color rojo. Então, ó, antepuesto, antes do verbo me compré. Tendría una cocina más moderna si la pudiese pagar. Então, ó, lá pudiese, que o verbo também tá no conjugado, né? Então, eu coloco antes, ó, me lá, desculpa, se te lá pudesse, né? Porque lá está se referindo à cocina. Tá? Depois, Helena me dijo, no la escribas, já aprendi como se hace. Aqui o verbo está no imperativo negativo, né? Então, não me lá escreva. Me, para não escrever para mim, lá da receita. Então, aqui vai sempre antes do verbo. Então, é bem simples, tá, gente? Colocação dos pronomes. Quando for no presente, pretérito, futuro e imperativo negativo, ali modo indicativo ou subjuntivo, os pronomes vêm antes. Quando for no infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, ele vem depois e grudado nele, tá? Aqui vem separado e aqui vem grudado.